Oi pessoal, eu me chamo Carola e tenho duas histórias de lobisomem para contar para vocês. Um relato vem da Bahia e o outro de Goiás. Primeiro, vamos ao relato da Bahia. Eu e minha mãe nos escondemos para não morrer. Meu nome é Saulo e isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Hoje tenho 30 anos. Sou de Jacobina, no interior do estado da Bahia. Tudo aconteceu em 95. Minha mãe recebeu de herança um sítio que meu avô deixou para nossa família. Era um lugar com muitas frutas e muitos lugares interessantes para uma criança brincar. Tinha um moinho de farinha, cavalos e outros animais. Meu pai se chama Geraldo e era um homem mulherengo com muitas amantes. Com o tempo, minha mãe, Dona Cecília, se cansou e pediu o divórcio. As coisas estavam difíceis e nossa situação financeira piorou com o divórcio dos meus pais e fomos morar nesse sítio herdado de meu avô. Minha mãe cozinhava bem, era uma quituteira de mão cheia e vendíamos esses quitutes. Com os anos, ficamos mais conhecidos e começamos a ganhar dinheiro. Eu aprendi a cozinhar e fazer doces caseiros para complementar a nossa renda. Nosso sítio não ficava longe da venda, um tipo de mercearia onde se vendia praticamente de tudo, desde alimentos a materiais de construção e ferramentas. Seu Damião era o morador mais antigo do vilarejo, um homem solitário, dono de um sítio a uns 5 quilômetros da vila. E não tinha parentes próximos. Contavam que ele se transformava em lobisomem em noite de lua cheia. Era reservado, mas quando bebia, falava com todos. Um verdadeiro contador de histórias. Contava que havia sido marinheiro e viajado o mundo, mas só quando embriagado. Falava para todo mundo que ninguém mexesse com ele, pois se ficasse zangado, ele faria uma visita e não seria nada bom. Diziam que ele era um homem que não esquecia e era vingativo. Algumas vezes brigava na venda e ficava dias sem aparecer. Muito do que se falava sobre seu Damião não parecia verdade. Histórias de alguém que se fazia perigoso. Mas rondava sobre ele um ar de mistério que o povo não esquecia. Por mais que parecesse inventado, todos tinham muito medo dele. Essas histórias corriam de boca em boca. Eu ouvia pouco e não dava muita importância para essas conversas. Tinha mais o que fazer. Precisava fazer as minhas entregas e o seu Messias, o dono da venda, era o nosso melhor cliente. Na maioria das vezes, eu não via seu Damião e voltava para casa com a cabeça cheia das histórias que o povo do vilarejo contava sobre ele. Na verdade, eu não queria acreditar. Voltando para casa, dei de cara com seu Damião. Montado num cavalo, era visível que ele tinha bebido muito. Ele desceu do seu cavalo e foi para cima de mim e começou a me pedir alguma coisa para comer. Eu lhe disse que não tinha nada e que eu havia levado as entregas para seu Messias. O velho tinha nas mãos um chicote e começou a me bater. Seus olhos estavam cheios de ódio. Ele gritava comigo e me xingava. Tentei puxar o chicote e segurá-lo. Seu Damião parecia endemoniado, cheio de fúria. Saí de perto dele e corri para casa. Cheguei em casa molhado de suor e sujo e com muito medo. Contei tudo para minha mãe e ela me disse que ele era um homem velho e que eu não ligasse, pois era amargo e solitário e tinha problemas com bebida, que eu evitasse encontrá-lo e esquecesse. Como sempre, minha mãe boa e compreensiva. À noite, depois de terminarmos todos os nossos pedidos dos quitutes, recheios e doces, fomos dormir. Estávamos muito cansados. Eu e minha mãe ouvimos alguém bater palmas do lado de fora e dizer: "Oi de casa!" "Quem será?" disse minha mãe. Fomos ver e era nosso vizinho mais próximo. "Dona Cecília, boa noite. Hoje mais cedo seu menino teve um problema com seu Damião. Ele está muito zangado com seu menino, fez ameaças."
Não há de ser nada, seu Joaquim. Seu Damião é um senhor de muita idade. Não vamos falar mais nisso. Deixe essa história para lá. Logo ele vai esquecer. Meu menino é um bom garoto. Tá bom, dona Cecília, mas fica o aviso. Cuidado com o seu Damião. O povo fala que ele vira lobisomem. Minha mãe riu e deu boa noite. E nós entramos. Ela tentou me tranquilizar dizendo que lobisomens não existiam e que o povo falava demais e que eu não deveria acreditar nessas intrigas. Mas eu estava com muito medo. Olhei no relógio e eram em torno das 9 horas da noite. Não conseguia dormir e não tirava a lembrança dos olhos furiosos do seu Damião, as ameaças e ainda por cima tinha as histórias sobre ele se transformar em bicho. Finalmente peguei no sono e horas mais tarde acordei e comecei a ouvir passos que mais pareciam de cavalo galopando. Levantei para ver o que era. Olhei pelas frechas na porta e tentei ver quem estava chegando. E vi uma criatura negra de pé, como um homem, olhos vermelhos, farejando e uivando, andando de um lado para o outro, olhando na direção da porta. Corri para acordar minha mãe. Mãe, que é, menino? Que sangria é essa? Mãe, tem um lobisomem lá fora. Ela se sentou na cama. Que lobisomem que nada. Você está impressionado com as histórias que falam sobre seu Damião. É verdade, mãe. O bicho está lá fora. E aí, o uivo que a criatura deu fez minha mãe pular da cama. Ela olhou pelas frechas na janela e tampou a boca para abafar o grito. Pegamos uma vassoura cada um e esperamos para ver o que a criatura ia fazer. Embaixo da despensa da cozinha, meu avô havia construído um tipo de porão. Era apertado. Era mais um buraco forrado para mantimentos ou coisas velhas que meu avô não queria se desfazer. Mal cabia nós dois, mas assim mesmo ficamos ali por um longo tempo. Minha pobre mãe estava tremendo dos pés à cabeça. Chorava baixinho e eu pensei, se aquele monstro pusesse suas patas nela, eu é que ia virar bicho. Ela estava completamente apavorada. A criatura derrubou a porta com um único golpe e entrou. Ouvimos seus passos andando pela casa, quebrando tudo. Uivando, andava pela sala, quartos e chegou na cozinha. Nosso medo era tanto que achamos que íamos morrer. Acho que já estava amanhecendo quando ouvimos o bicho fugir. Se passou um tempo de mais de 2 horas até criarmos coragem de sair do falso porão. E tudo estava no chão. Nossa mesa, cadeiras, pratos, enfim, tudo. Todas as nossas coisas destruídas. A porta da frente havia sido estilhaçada. Levamos uma eternidade para arrumar e limpar. E decidimos pegar nossas economias e alugar uma casa na cidade de Salvador. Não foi uma decisão difícil, foi acertada. Pois se isso não tivesse acontecido, hoje talvez não tivéssemos uma padaria e uma loja de quitutes de sucesso. Levamos mais de 20 anos até termos coragem de voltar ao sítio. E com o tempo, vimos que era melhor vendê-lo. Seu Damião foi a lenda daquela região. Hoje não está mais entre nós. A próxima história vem lá de Goiás. O lobisomem me seguiu da estrada para casa. Eu me chamo Silas, o neto mais velho de seu Gregório e Dona Marta, que construíram uma bela casa nos arredores da cidade. E todos os anos íamos passar as férias por lá. Somos todos de Goiânia, mas íamos sempre para uma cidade do interior e por motivos de segurança prefiro não mencionar a cidade de onde veio esse relato. Éramos muitos, entre irmãos, tios e primos. A casa ficava uma bagunça, cheia de gente. Não é por nada, mas éramos a alegria daquele lugar. Ficávamos quase 3 meses e quando as férias terminavam, voltávamos para casa. A nossa casa ficava no meio de um grupo de árvores bem altas. Era uma região bem arborizada,
a apenas alguns quilômetros da cidade. Tinha praça, igrejinha, um hospital, e o que mais se destacava era o bar de seu Manuel, um homem de gênio rude e olhar malicioso. Ninguém gostava muito dele, mas como era o único bar, era lá que as pessoas iam para beber, conversar e se divertir. O homem tinha um jeito desagradável, com piadas insinuosas e língua afiada. Como eu e meu primo Sandro já éramos conhecidos, resolvemos alugar uma casa e fazer um bar. Chamamos alguns pedreiros, fizemos mudanças, colocamos letreiro em neon. O bar ficou realmente lindo. Um espaço para voz e violão e decoração estilo rock and roll. Para a cidade muito pequena e sem muitos lugares legais para ir, nosso bar fez todo mundo comentar e diziam que parecia barzinho de filme americano. Logo se tornou o point da galera jovem da cidade. Em poucos dias estava lotado. Alguns dias da semana tinha karaokê, para as senhoras bingo, para os adolescentes games e gincanas. Procuramos fazer que esse bar não fosse apenas isso. Queríamos um espaço para todos os tipos, idades e gostos. E logo, esse nosso espaço bar chamou a atenção de seu Manuel, que agora tinha concorrência. O bar dele estava praticamente vazio, somente os clientes costumeiros, aqueles que não ousavam deixar de frequentar. Algumas vezes recebíamos cartas ameaçadoras, mas fora isso, ia tudo às mil maravilhas. Passados 3 meses, o Sandro me chamou e disse: "Primo, o pessoal da cidade quer que o bar continue aberto." Já tínhamos decidido fechar quando fôssemos embora e reabrir nas férias de fim de ano. Sentamos e eu acabei decidindo ficar na cidade, até encontrar um gerente e outros funcionários. A minha família seguiu viagem e eu fiquei sozinho na casa grande. Fiz algumas entrevistas com alguns candidatos ao emprego e já estava me preparando para voltar a Goiânia pela manhã. Saí do bar, fechei e fui em direção da minha casa, que ficava a quilômetros da cidade. A noite estava escura, a lua estava encoberta por nuvens. Eu dirigia cauteloso na estrada de terra. Ouvi um rosnado alto e olhei pelo retrovisor e vi algo correndo atrás do carro. Não saberia dizer o que era, mas parecia um cachorro grande. Apurei a visão e virei para entrar no portão da minha casa. Estacionei e desci. Quando eu já estava subindo os degraus da casa, um som me chamou a atenção. Vi o que eu não pude acreditar. Era uma criatura grande de pé, rosnando e olhando para mim. Os olhos pareciam 2 faróis vermelhos. Dei um berro que me fez estremecer e se lançou em minha direção, correndo e depois pulando sobre mim. A criatura me deu um tapa que pegou no meu ombro e comecei a sangrar. Consegui com muito esforço chegar até a porta e abrir. Entrei e fiquei olhando a criatura da janela. O bicho rosnava olhando para mim e começou a correr para onde eu estava. E rápido fechei a janela. Meu ombro estava sangrando muito, mas meu único medo naquele momento era da criatura arrombar a porta da casa e conseguir entrar. A besta estava à espreita, andando ao redor da casa, rosnando e farejando. Havia tanta fúria naquele berro que eu sabia que a intenção daquele monstro era me matar. Ouvi o som de um carro se aproximando e vi luzes de faróis. O carro estacionou na frente da casa e ouvi o Sandro chamar por mim e dei graças a Deus. Corri para a frente da janela e gritei: "Sandro, cuidado, tem um lobisomem aí fora. Tenha cuidado, primo." Ele respondeu brincando: "Tá doido, primo? Quem disse que eu tenho medo de lobisomem?" E a criatura saiu das sombras e rosnou para meu primo. Ele deu um grito e correu para o veículo. Ele ligou o carro e começou a acelerar e a buzinar.
fazendo o bicho sair correndo e fugir para as árvores no fundo da casa. O Sandro correu para dentro e ficamos ali tentando assimilar o que tinha acontecido. Pela manhã, voltamos para Goiânia. 2 anos depois, soubemos que o seu Manuel, dono do bar concorrente, foi morto a tiros de forma misteriosa. Havia muita falação e teorias. Para mim, foi ele o lobisomem que me atacou. Bom, pessoal, essas foram as 2 histórias. Espero que tenham gostado. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.